Olá pessoal, graça e paz. Eu quero passando por aqui para gravar nosso vídeo de domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Instagram e no Facebook. E o tema de hoje, dentro daquele tema maior, assim, sempre salvo, mito ou verdade. Então o tema de hoje vai ser: há mandamentos na nova aliança? Quais? Então veja bem, os defensores da supergraça dizem que não há mandamentos na nova aliança, mas escute o que está escrito aqui em João 13, 34, 35, e diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo tema desta ministração, porque com certeza o Espírito Santo fará grandes coisas no nosso meio. Pai, eu quero lhe declarar a minha total dependência do Espírito Santo, para que ele possa me ungir com óleo fresco da unção. Que o Senhor me capacite, Pai, para pregar essa mensagem de maneira poderosa, de maneira tal que edifique a todos aqueles que nos ouvem. Eu preciso, Pai, que o Senhor me unja com sabedoria, com graça, com unção, com verdade, para que essa palavra possa alcançar aqueles que nos assistem. Também peço ao Senhor que libere uma unção de espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno entendimento da palavra, para que essa ministração seja altamente compreensível da parte dos nossos ouvintes e que nós possamos ser grandemente edificados. Opera, Pai, nesse momento, através da nossa voz, através da nossa ministração, e a Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o tema que nós estamos tratando nessas últimas ministrações é a respeito do tema uma vez salvo, sempre salvo. É claro que essa aí não é uma verdade líquida e certa, porque a palavra em vários lugares mostra que a gente precisa se manter atento, se manter ligado, se manter unido ao Espírito Santo, a Jesus, para que a gente não venha naufragar na fé, como muitos têm, infelizmente, acontecido. Então, ele diz que na nova aliança você pode pecar à vontade, porque o Senhor Jesus já perdoou todos os nossos pecados. Isso é verdade em parte. Jesus realmente já perdoou os seus e os meus pecados do passado, do presente e do futuro. Mas nem por isso eu, como cristão nascido de novo, vou ter interesse de ficar transgredindo a palavra, de ficar pisando na bola, deixando de cumprir os mandamentos do Senhor, porque mandamento, amado, é uma coisa para ser obedecida e não discutida. Esse negócio de dizer que na nova aliança não tem mandamento é conversa fiada. Nós vamos ver pelo menos aqui uns 3 nesse estudo desse momento. Então, o mandamento em si não é uma coisa complicada. E a propósito, esse mandamento novo não foi Moisés que trouxe, foi o próprio Senhor Jesus. Um novo mandamento vos dou. Olha só. Que vos ameis uns aos outros, mas não é amar de qualquer maneira, não é amar de faz de conta. É um amor assim como eu vos amei. Então eu tenho que transmitir, no mínimo, um amor da intensidade, do caráter, da presteza do amor de Jesus, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então a lei do amor, ela é muito importante, e nesse caso aqui, é o segundo mandamento, porque o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. E a segunda, amar o teu próximo como a si mesmo. Se nós
amamos a Deus em primeiro lugar e amamos ao nosso próximo, certamente nós não iremos cometer nenhum daqueles 624 mandamentos que constam da lei da Torá, da lei do Monte Sinai, incluindo esse aqui também. Então, nós precisamos mudar a cultura na nossa cabeça. Nós temos que amar, não porque o Senhor está mandando, mas porque faz parte do nosso DNA. Jesus nos amou primeiro, quando nós éramos ainda pecadores. Por isso, nós não podemos deixar de amar as pessoas, porque o reino de Deus, se eu posso definir numa palavra, é amor. Então, se eu vivo nesse reino, eu preciso praticar o amor na íntegra, para com Deus, para com meu irmão e para comigo mesmo. Olha só, se entendermos o quanto Ele nos amou e nos ama, espontaneamente amaremos o nosso irmão. Escute isso, que essa é uma declaração forte, é uma declaração importante, é uma declaração fantástica. Olha só, se entendermos o quanto Ele nos amou tanto ao ponto de se entregar lá na cruz do Calvário para morrer na cruz por você e por mim. Isso não é altruísmo, isso é amor genuíno. Então, aqui é muito simples. Se nós entendermos o quanto Ele nos amou e nos ama, não é coisa do passado, não, é atual. Espontaneamente, queridos, amaremos o nosso irmão. Não preciso fazer força, não preciso me esforçar para poder amar o meu irmão, porque isso já faz parte da índole da minha vida. Olha só um outro versículo aqui muito interessante, de 1 João 4, 19 a 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ora, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, ele é mentiroso. Vou repetir para você gravar bem no seu coração. Se alguém disser, eu amo a Deus, beleza, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Por quê, pastor? Porque aquele que não ama seu irmão, a quem ele vê com seus olhos naturais, não pode amar a Deus a quem ele não vê com seus olhos naturais. É simples assim. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Segundo mandamento nós estamos vendo aqui. O primeiro, o novo mandamento vos dou, Jesus falando lá para os discípulos. Aqui ele fala novamente. Ora, temos da parte dele de quem? De Deus, este mandamento. Que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, meu querido, essa coisa está atrelada na outra. Se você não ama a seu irmão, obviamente você não ama a Deus. Mesmo que você fale com todas as letras, com a mais sinceridade do seu coração, não representa a verdade desse texto. Preste muita atenção nisso. Então, antes de você dizer que ama a Deus, ama primeiro aquele que está do teu lado, que te incomoda, que te calunia, que te prejudica, que te passa para trás. Esse é o tipo de gente com os quais nós vamos conviver. Mas essa é a prova. Se eu amo essas pessoas, com certeza eu estou amando a Deus. Vamos lá. 1 João 3,23 é muito incrível. Tudo aqui é Novo Testamento, amados. Ora, o seu mandamento é este. Para quem diz que não há mandamento na Nova Aliança, no Novo Testamento, eu já citei 3 aqui. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, veja bem, Deus está nos ordenando algo que primeiramente Ele praticou.
Eu acho maravilhoso que Deus não diz assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ao contrário, faça o que eu faço para que você seja bem-sucedido. Então, a questão do amor, meus queridos, é fundamental na nova aliança. Então, nós precisamos praticar esse amor de fato e de verdade. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante com relação ao comportamento da vida de um cristão é o seguinte: se fomos ressuscitados com Cristo, devemos ter um padrão de vida celestial. Então não há lugar para mim, que fui ressuscitado em Cristo, viver uma vida dissoluta, em pecado, desagradando a Deus, aborrecendo o Senhor, transgredindo a palavra. Ei. Não é porque o Senhor já te perdoou que você pode praticar essas coisas. Muito pelo contrário. A Bíblia é clara, ali em Colossenses 3, 1-3, quando ele diz assim, ó, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, primeiramente, eu tenho que buscar as coisas do alto, louvores, adoração, palavra, participar de ministração, de culto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Eu gosto demais de uma passagem que está em Filipenses 4, 8 e 9, que diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, tudo que é de paz, se há algum louvor e alguma virtude, nisso ocupai a sua mente. Então eu não posso ocupar a minha mente com palavras de baixo calão, com palavras de ofensa, com palavras de mentira. Paulo diz, essas coisas que ouviste e aprendeste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, meus amados, para mim, esse papo que eu posso pecar e não preciso mais pedir perdão a Deus, eu acho isso um absurdo, porque a palavra diz que nós temos que viver a nossa vida como um cidadão celestial. Então, meus amados, não há lugar para uma vida aqui de mentiras, de faz de conta, de prejudicar os outros, de passar os outros para trás, de levar vantagem. Não há lugar para isso. E ninguém vai me provar o contrário. Porque se Cristo já pagou meus pecados, eu creio. Isso aí é parte da verdade. Mas não é porque Cristo já pagou os meus pecados que eu vou praticá-lo. Aí eu estou ofendendo a santidade do Senhor. O Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ah, é? Então agora eu vou pecar adoidado para que a graça de Deus abunde na minha vida? Não, absolutamente não. O pecado, para aqueles que são nascidos de novo, é um acidente de percurso, e como tal, você precisa rever a sua posição, se arrepender do seu erro, pedir perdão para Deus e não mais voltar a praticar aquele assunto. Veja, na lei, as pessoas obedeciam para se tornar justas. Mas na graça, nós somos feitos justos e por isso nós obedecemos. Há um paradoxo nisso aí. Olha só, na lei, as pessoas obedeciam para se tornarem justas. Mas na graça, nós somos feitos justiça de Deus. Então, veja bem, nessa questão da supergraça, eu quero ler um texto aqui que vai tirar completamente a sua dúvida. Na supergraça, eles dizem que você pode pecar à vontade, que você não perde a salvação. Veja o que a Bíblia diz em Efésios 4, 25-32. Olha só. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja,
No passado, amados, todos nós mentimos. Isso é algo que faz parte da cultura, especialmente brasileira, que o brasileiro gosta de levar vantagem, gosta de, de inventar coisa. Então, ó, por isso, porque agora nós somos filhos de Deus, nós nos despojamos do velho homem e nos revestimos do novo homem em retidão e justiça, procedente da verdade. Deixa a mentira. Eu não posso, amado, como filho de Deus, continuar mentindo. Ah, pastor, mas tem aquela mentirinha branca, meu filho. Não tem mentira branca ou preta. Se você mentir, você se torna filho do diabo. Muitas pessoas estão no escritório e o telefone toca e a pessoa diz assim, ó, o pastor Eliezer, tem aqui o João da Silva que quer falar com o senhor. E você, em silêncio, balança com o dedo assim, diz aí que eu não estou. Gente, é uma mentira desnecessária. Você está. Então atenda, responda o que você tiver que responder, mas não venha com esse papo de que é uma mentirinha sem sentido, é uma mentirinha boba. Não. Mentira é mentira. Eu quero lhe dizer algo para você, meu amado. O Satanás é o pai da mentira. Portanto, quando você mente, você se torna filho dele. Então, como é que você vai continuar com sua salvação garantida se você anda mentindo aí à torta e à direito? Segunda coisa, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ah, é? Então as pessoas podem dar lugar ao diabo? Pode. Olha aqui um exemplo. Irai-vos e não pequeis. E como é que eu posso irar e não pecar? Isto é, se você resolver a parada no mesmo dia. Por exemplo, o cidadão vai trabalhar e tem um entrevero com sua esposa. Ele sai para o seu serviço, bicudo, chateado, aborrecido, irado com alguma situação que aconteceu. Ele deve chegar no seu escritório, ligar para sua esposa, dizer, meu bem, me perdoe, eu fui infeliz naquela discussão com você, não devia ter feito isso, mas você está certa, eu que estou errado, me perdoe, que tudo vai ficar bem. Aí, quando você chega em casa, é aquela festa, e naquela noite você vai ter uma noite de love muito abençoada com sua esposa. Agora, você chegou em casa, não ligou para ela, não falou nada, chegou bicudo de novo, e aí chega para o seu filho, fala para sua mãe que eu estou com fome. Ué, como fala para sua mãe? Você mesmo fala. Não. Aí ela, fala para o seu pai que a janta vai demorar meia hora. Então esse tipo de diálogo que infelizmente acontece nas famílias cristãs é um absurdo. Aí o que é que acontece? Você dá lugar ao diabo para lhe oprimir, para lhe trazer enfermidade, para lhe trazer depressão, para lhe trazer medo, uma série de coisas negativas que o diabo traz. Então, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. O diabo não tem nada a ver na minha vida. Mas, quando você peca, você abre mão. Lá em Tiago, diz assim, meus irmãos, sede sóbrios e animados. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém que possa tragar. Resistir-lhe firme na fé, ele vai embora. Então, veja bem, o diabo não pode atacar um filho de Deus de nada. Mas, enquanto o diabo anda em derredor de você, o anjo do Senhor anda em redor. Então, o que é que isso significa? Que entre você e o diabo tem o anjo do Senhor te guardando. O anjo do Senhor está com você o tempo inteiro e te guarda. Mas, se você comete um delito, um pecado, aí você abre espaço, o anjo cruza os braços e o diabo vem e faz gato-sapato da sua vida. Isto é muito sério. Se você não quer ser incomodado pelo inimigo, ande em retidão procedente da verdade, porque o diabo está aí, cirandando
em sua volta buscando um momento para te tragar. Então não seja inconsequente, não seja irresponsável, não vá atrás das facilidades que o mundo está pregoando para nós. Seja firme no Senhor. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aquele que furtava. Querido, não é só roubar com uma pistola, com a faca, tomar as coisas dos outros na marra. Isso é roubo. Mas o furto é uma coisa mais sutil. Por exemplo, você pode furtar o seu patrão. Se você resolver na hora do trabalho pregar o evangelho para os seus colegas. Ei, vocês não estão ali para isso. Vocês estão ali para cumprir um compromisso, para fazer alguma coisa. Então, o seu patrão te paga para trabalhar e não para pregar o evangelho na hora do trabalho. Isso que é que acontece? Você está furtando o seu patrão no tempo. Então, há muitas outras explicações aqui que nós, cristãos, muitas vezes furtamos, não nos damos conta e por aí vai. Então, meus amados, a Bíblia é clara. Aquele que furtava, todos nós no passado furtávamos. Por exemplo, se você não dá o dízimo do seu ganho ao Senhor, você está roubando a Deus. Está lá em Malaquias. Roubará o homem a Deus? Sim. Todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, vós e a nação inteira. Então, meu irmão, toma cuidado na sua vida, porque ser cristão traz sobre nós uma série de responsabilidades, de compromissos, os quais nós não podemos transigir. É muito sério isso. Então, aquele que furtava, ou seja, no passado, todos nós furtávamos quando nós éramos do mundão. Agora, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para ter como acudir ao necessitado. Uma outra coisa muito séria, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Por exemplo, você chega para um cara meio gordinho e fala, e aí, rolha de poço? Coisa triste. Isso é uma palavra torpe. O cara é gordo? É, mas você não deve rotular dessa palavra, porque você agride, você ofende aquela pessoa. Então você não está edificando. Outra coisa, você chega para o cara, careca, ô careca, tudo bem? Ei, o cara é careca realmente, mas você não deve chamá-lo de careca, porque esta palavra ofende aquela pessoa que estava ali. Então, não toca no assunto, passa batido, fala sobre outras coisas. Então ele diz aqui, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A Bíblia diz que nós vamos prestar conta de cada palavra tola, nécia, que nós proferirmos diante dos homens. Então, meu amado, você não está brincando no reino de Deus, não. Leva a sério, pratique a verdade e obedeça ao que a palavra... Não vai nesse negócio, você pode pecar à vontade aí que não acontece nada. Não é assim, não. Você agora não vai andar falando bobagem, achincalhando os outros, ofendendo as pessoas. Não pode. Não pode mais roubar, você foi salvo por Cristo. Não pode mais se irar, você não pode mais... Desculpe. Você não pode mais mentir, entendeu? Porque você foi revestido de um novo homem. Então tem que praticar o que é correto. Então a palavra precisa ser uma palavra temperada com sal, que venha edificar aquele que está triste. Então se o camarada está abatido, está desanimado, vai lá, dá uma palavra de ânimo, dá uma palavra de incentivo, dá uma palavra profética da Bíblia para animar aquele seu amigo que está bem para baixo. E o que é mais importante agora, depois de tudo que eu falei aqui, e não entristeçais o Espírito de Deus.
no qual foste selado para o dia da redenção. Será que quando eu minto, quando eu peco, eu entristeço o Espírito Santo? Com certeza. Então, meus amados, se você quer estar bem com o Espírito Santo, trate de ficar no centro da vontade de Deus. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, e gritaria e blasfêmia, bem assim, toda malícia. Olha só, Deus não gosta dessas coisas. Antes, sede uns para com os outros, benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo, Deus em Cristo vos perdoou. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Agora, para nós concluirmos a nossa ministração, eu quero trazer uma palavra para você que é padrão de vida cristã. Está no Salmo 1, de 1 a 6, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, quando você está com dificuldade, com um problema, não vá se aconselhar com qualquer pessoa, porque você vai ficar num buraco maior ainda. Procure um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e vá conversar para ele possa lhe ajudar. Não se detém no caminho dos pecadores. Isso aí já não faz parte da nossa vida, meu amado. Se você, quando voltava do seu trabalho, passava numa rua que tinha uma mulher prostituta lá lhe convidando para ir, largue mão disso, muda de roteiro, passa para outra rua para não ser tentado. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vendedor, acima de tudo, quando ele termina o seu trabalho, vai para o hotel de noite, se reúne a galera ali para contar piada, para contar vantagem, é uma verdadeira roda de escarnecedores. Deus não suporta isso, Deus não gosta. Agora, olha o detalhe, antes dessas três coisas que eu falei aqui, o seu prazer está na lei do Senhor. Que coisa linda! E na sua lei medita de dia e de noite. Meu querido, você acha que as coisas que são ditas para nós na palavra de Deus é saúde, é vida, isso tem que ser o seu prazer e o meu prazer. A pessoa que pratica isso, a Bíblia diz que ele é considerado como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Você quer ser um homem ou uma mulher bem-sucedida? Então, ame a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, coma a palavra de Deus, e você será uma pessoa muito bem-sucedida. Agora, olha o contraste disso, presta atenção. Os ímpios não são assim, aqui ele está falando de filho de Deus. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Meu querido, quem vive praticando pecado de tudo quanto é lado é um perverso. Esse cara não vai prevalecer no dia do juízo. Nem os pecadores na congregação dos justos. Chega um pecador na igreja. Nós temos que amá-lo, nós temos que recebê-lo, e ele vai ouvir a palavra da salvação, ele vai ver os testemunhos, e duas coisas podem acontecer com esse homem. Ou ele se converte ao Senhor e continua no nosso meio, ou ele simplesmente vai pular fora, porque o ímpio não sobrevive no meio do justo. Tá? Então a Bíblia diz que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, meus queridos, gosto muito de você, mas não vá atrás de qualquer doutrina. Semana que vem eu vou falar um assunto muito importante, é a diferença entre calvinistas e armenianos. É um estudo meio técnico, mas eu vou trazer para lhe dar esclarecimento, para lhe ensinar a discernir o certo do errado, o bom do mal. Mas vamos ter uma palavra de oração, que o nosso tempo foi embora. Querido Deus, amado Pai, que privilégio, Senhor, nós temos de ensinar a Tua palavra para o Teu povo. Senhor, que o Espírito Santo complete a obra. E aquilo que eu não fui capaz de comunicar, de transmitir, que o Espírito Santo convença os nossos ouvintes a praticar aquilo que aqui foi falado,
que são palavras de vida eterna. Nós queremos, Pai, te amar, fazer a tua vontade, nós queremos te obedecer. Por isso, Senhor, abençoa agora cada um dos nossos ouvintes. E a ti, Pai, damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém.